Muito obrigado, desembargador Najib. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite ao senhor, que é o presidente desse fórum permanente, cumprimentar a mesa, doutora Maria Cristina Gutierrez Slab, doutor Fábio Porto e o nosso convidado, doutor Cláudio Neiva, que é vice-presidente do Gartner, de pesquisa do Gartner. Bem, meus amigos, nós estamos passando por um período de vacácio dessa lei, né? A lei ainda não está em vigor e nesse período muito tem se falado da lei, muito tem se comentado e eu achei por bem, como eu tenho um período bastante curto para falar aqui, eu achei por bem não ficar detalhando artigos da lei, mas sim dar uma perspectiva, né, com expectativas e preocupações do que está acontecendo em relação da Lei de Proteção de Dados, né? Vou começar aqui. Estou do meio? É o do meio? Ah, passou, né? É o daqui, né? Bom, eu queria falar com vocês, eu acho o seguinte, embora aqui eu acho que a nossa plateia aqui, quem está nos assistindo, nós estamos talvez num ambiente em que a maioria é operador de direito ou ligado à área do direito. Mas mesmo assim, para nós que somos operadores do direito, eu acho muito importante a gente ter uma visão multidisciplinar da lei, né? Mesmo que a gente tenha um viés mais jurídico, é importante que a gente entenda a lei como um todo. Ela tem um aspecto multidisciplinar. Eu vou destacar apenas 3 aqui, mas tem muitos outros que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, né? Eu vou rapidamente falar sobre segurança da informação, gestão e a questão jurídica. Ponto de atenção, tá? Do ponto de vista, primeiro, do ponto de vista de segurança da informação, né? A lei trata de dados pessoais, mas que dados pessoais? Qualquer dado, em qualquer meio, ele pode ser físico ou eletrônico. As pessoas têm uma tendência a achar que, como a gente está falando de informação, no mundo informatizado que nós vivemos hoje, que a gente está tratando apenas de dados eletrônicos. Ou as pessoas tendem a visualizar uma solução para os dados eletrônicos. Mas e os dados físicos? E o que está em papel? Nós temos um passivo enorme, não só no judiciário, mas em todas as instituições, em todas as empresas de papel. Dados não estruturados. Então, é muito importante que a gente pense no todo. É muito importante que a gente tenha essa preocupação com o todo, né? Hoje, a gente já tem uma estatística. Qual é o maior banco de dados do mundo? O maior banco de dados do mundo são as planilhas Excel que todo mundo tem na sua máquina. Cada um tem na sua máquina. E não é só no seu computador particular, não. É nas empresas. Paralelo a sistemas, existem milhares de planilhas Excel que as pessoas fazem para controle paralelo, controle disso, controle daquilo, e ali tem dados pessoais. E aí? Quem vai controlar isso? Quem sabe quem tem exatamente em sua empresa ou em sua instituição quantas planilhas tem e o que tem dentro dessas planilhas? Então, isso é preocupante. Então, do ponto de vista de segurança, é muito importante a gente pensar no todo, né? Então, aquela história. Onde e como estão os meus dados? Os meus dados internos, sejam particulares, sejam dados da minha empresa, da minha instituição, e fora da minha instituição. Onde é que meus dados estão, com quem estão, né? Quais as ações que devem ser tomadas? Isso o Dr. Cláudio Neiva vai falar bastante aqui. Não vou me aprofundar nisso. E aí, essa questão da gestão, né? A questão agora jurídica, né? Vou dar um foco mais forte aqui na questão jurídica. A norma é restritiva, né? Algumas pessoas, a primeira pergunta que algumas pessoas fazem, a norma é restritiva? Né? E eu vou dizer que a norma não é restritiva, porque
Quais são os fundamentos da norma? As pessoas também falam, a gente tem falado muito de lei de proteção de dados, a primeira coisa que vem é proteção dos meus dados pessoais. Então, proteção, e a gente, lato sensu, entende isso como fundamento principal, mas não é só isso. Se você for lá no artigo 2º da norma, você tem, além do respeito à privacidade, você tem algumas, tá? Eu só estou citando algumas aqui. Liberdade de expressão, de informação, comunicação, livre iniciativa, livre conferência, da defesa do consumidor, dentre outros. Então, é preciso entender que existe um sincronismo entre a proteção e a informação, a liberdade de expressão e a disseminação da informação. Outra coisa que é importante colocar aqui, as hipóteses para tratamento. As pessoas tendem a enxergar, num primeiro momento, sem uma leitura mais cuidadosa da lei, que é preciso consentimento a partir de agora para fornecer os seus dados. Mas não só isso. Essa não é a única hipótese. Existem várias outras hipóteses. Por exemplo, cumprimento de uma obrigação legal, você não precisa do consentimento, a administração pública para a sua atividade finalística não precisa, processo judicial, processo administrativo. Então, tem uma série de outras hipóteses em que os dados podem ser tratados e que não há necessidade de que haja um consentimento. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda que a lei de proteção de dados, ela vai proteger dados pessoais nas hipóteses previstas e não em qualquer situação. Tá? É preciso que a gente entenda isso. Passando mais um pouco, eu acho que agora a gente vai ver... Não, desculpa, passei muito. Problemas, desculpa. A lei não é só... a gente tem alguns problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados. Ao mesmo tempo que ela veio disciplinar... E aí, um parêntese, ela não traz nada de novo. Porque, do ponto de vista de segurança da informação, a proteção de dados ela já fazia parte, ela já faz parte desse ecossistema de segurança da informação. É um dos eixos da segurança da informação, é a proteção de dados. A lei de proteção de dados, ela veio cuidar de um detalhamento, de uma regulamentação da questão dos dados pessoais. Então, ela traz algumas penalidades novas, alguns procedimentos novos, mas em termos de fundamento, o que ela traz já existia em termos de segurança e o que já existia também no nosso ordenamento jurídico, porque está previsto na Constituição, artigo 5º, privacidade. Então, isso já existe há bastante tempo. Então, tanto que a gente tem já algumas ações mais recentes do Ministério Público em relação a essa questão, e as pessoas, poxa, o Ministério Público está se antecipando, está abrindo ação em função da Lei de Proteção de Dados? Não, eles simplesmente estão usando a legislação que já existe. E essa legislação que já existe já é bem robusta. Então, nós temos uma lei que vai trazer algumas novidades em termos de procedimentos, detalhamento, de penalidade, mas em termos de fundamento, não há novidade nisso. Mas ela tem também alguns problemas. Quais são os problemas? Ela tem muitos conceitos genéricos. Tá? Legítimo, por exemplo, e eu trouxe alguns aqui só como exemplo. Legítimo interesse do controlador. O que é legítimo interesse do controlador? O que vai se caracterizar como legítimo interesse do controlador? Dados estritamente necessários. Quais são os dados estritamente necessários? Para cada instituição, para cada empresa, isso pode ter um aspecto diferente. Esforço razoável, quando se trata da reversão de dados anonimizados. O dado, quando é anonimizado, ele vai precisar ter uma característica na anonimização que impeça qualquer tipo de reversão, que por um processo revertível você consiga chegar de novo àquela identificação. Então, o que é um esforço razoável? O que não é esforço razoável?
que exclui isso. Né? Então, comunicação em prazo razoável. A GPDR, que é a lei europeia, ela fala em 72 horas. Ela estabelece um prazo. Aqui na nossa norma, não. Eles falam em prazo razoável. Qual é esse prazo razoável? Então, nós temos aqui, e outros aqui, né? Então, nós temos aqui alguns problemas que existem, inclusive, muitas instituições, muitas empresas esperando uma certa regulamentação da lei. Como é que isso chega? Existe uma dependência da autoridade nacional. A autoridade nacional, ela já está constituída, mas ela não está ainda ativa. E existe uma expectativa de que ela possa regulamentar todas essas coisas para que a gente faça uma leitura, um entendimento melhor da norma, né? É muito importante que a gente tenha essa regulamentação. Enquanto isso não ocorrer, muitas coisas podem ficar, né, em suspenso, vamos dizer assim. Uma das coisas que, por exemplo, as pessoas têm perguntado, eu tenho observado, eu tenho participado de vários seminários, inclusive participei recentemente lá no STJ em Brasília, e existe conflito entre a Lei de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação, a LAI? Eu entendo que não. Porque são princípios constitucionais, tanto a direito à privacidade quanto ao acesso à informação estão previstos no artigo 5º. As próprias leis em si, elas falam da mesma forma que elas falam no fundamento principal, a lei de acesso à informação. Acesso à informação, fundamento principal, mas ali dentro dela, ela inclusive faz excludentes. Tem que garantir o sigilo, tem que garantir os dados pessoais, na própria lei. A lei já falava nisso. E agora, a lei de proteção de dados. Ela fala aqui, tem que proteger os dados pessoais, mas ela abre exclusão para questões públicas, todas aquelas exceções que eu falei ali. Então, há um sincronismo entre as leis, não há assim, um conflito entre elas. Eu acredito, vejam bem, eu estou falando de tendência, não existe opinião formada por ninguém ainda, nós estamos num período de vacácio, então tem muita gente falando muita coisa, mas eu acho que só quando a lei entrar em vigor e ela começar realmente a ser trabalhada que a gente vai conseguir ter uma dimensão de como vão ficar algumas questões polêmicas, algumas questões que não estão bem resolvidas. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, eu estou falando para vocês o que eu tenho visto, o que eu tenho ouvido, com relação a conflitos. Eu acho que assim, não vão existir grandes conflitos. É lógico que a gente não pode eximir completamente que um direito possa vir a sobrepor sobre o outro, em algum caso específico, e aí, lógico, isso vai ser tratado caso a caso pelo judiciário ou pelas autoridades, né, de uma sobreposição de direitos, mas, de uma maneira geral, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas, de qualquer forma, de uma maneira geral, a gente ainda carece de algumas regulamentações da autoridade. Acredito também que a autoridade, quando entrar em funcionamento, não vai dar conta de todo o controle que ele tem que fazer, de toda a regulamentação que ele tem que fazer. E da mesma forma que existem outros segmentos, por exemplo, que tem agências reguladoras, Anatel, ANEEL, nós vamos ter paralelamente outros órgãos de controle atuando, Ministério Público, PROCON. Então, não vai ficar, eu acho que a autoridade nacional vai ficar muito focada nas grandes empresas e na regulamentação geral e no controle geral da norma. Mas, em alguns casos pequenos, eu acho que isso vai ter uma ação do MP, do PROCON. Por exemplo, eu dou um exemplo. Você vai na farmácia da esquina e pedem o seu CPF. A autoridade nacional não vai se preocupar com isso, com a padaria da esquina que pede o seu CPF. E também é importante falar, hoje a norma vai restringir isso? Não. O que vai acontecer é que agora existe uma regulamentação. Você pode até dar o seu CPF.
Mas para que esse CPF vai ser usado? Como vai ser usado? Ah, não, o seu CPF vai ser usado porque nós temos um programa de fidelidade. Ah, não, o seu CPF vai ser usado porque é encaminhado para município, tem alguns municípios que dão benefícios, dão isenções de imposto e tal para quem pede nota, essas coisas. Então, vai ser utilizado. Mas aí é preciso isso estar claro e só ser utilizado nestes casos. Né? Hoje, o que é importante com a lei é a finalidade. Ela tem que ter um uso específico e só aquele. Não pode ter um desvirtuamento desse uso. Né? Eu acredito também muito na questão educativa. A gente sabe que tem um projeto de lei no Congresso tentando adiar a entrada em vigor da lei para 2022. Eu sou totalmente contra. Eu acho que não é isso que vai fazer com que a gente melhore a qualidade das empresas e da preparação para a norma. Eu acho que o que tinha que ser feito era a norma começar a entrar em vigor, o que tinha que ser adiado ou talvez dosado seriam as penalidades. Eu acho que a gente adiar essa norma, vai chegar em 2022, a gente vai estar no mesmo estágio que nós estamos hoje, porque todo mundo vai deixar para a última hora. O brasileiro tem essa cultura, infelizmente. Então é muito importante que a gente comece já com a cultura, com a conscientização. A gente tem alguns exemplos muito bons aqui no Brasil de aculturamento e de conscientização. Eu falo muito do Código de Trânsito, da questão do cinto de segurança. A lei veio, pegou porque existia uma campanha intensa, um aculturamento, e hoje é uma coisa que está no sangue de todo mundo, a questão de colocar o cinto de segurança, você não vê nem quase ninguém sem cinto de segurança. Então, é possível fazer sim uma conscientização, fazer um aculturamento. É preciso querer fazer isso. Né? Eu estou quase terminando. Aqui, a questão do judiciário. O judiciário tem uma tarefa que eu digo talvez inglória. Ela tem dois focos de preocupação. A judicialização da demanda, e quando a gente fala em judicialização da demanda, a gente sabe que do jeito que a norma está, e por tudo que eu coloquei aqui, e outras coisas mais, a gente sabe que, seja 20 de agosto de 2020 ou de 2022, vai haver uma demanda altíssima no judiciário. Juizados vão ficar abarrotados de processos vinculados à lei de proteção de dados, porque todo mundo vai querer entrar contra alguém, contra, como eu falei, a farmácia da esquina, a padaria, porque pediu o meu CPF, eu não sei. Porque é preciso entender que a gente, às vezes, pensa muito em grandes empresas, mas essa pessoa que tem, esse dono de padaria, ele não sabe o que é lei de proteção de dados, nem está preocupado, nem sabe o que é isso. Então, com certeza, no dia que ela entrar em vigor, ele não está preparado para isso. E aí, existe a demanda de oportunidade. E isso vai criar o judiciário tem que se preparar, porque ele vai receber uma demanda altíssima. Isso é certo. Além de tudo, como qualquer outra instituição, qualquer outra empresa, ele vai ter que fazer o seu dever de casa com relação às suas bases. Tanto de administrativa quanto judicial. Então, isso é também um foco de grande preocupação para o judiciário. E, por tudo que eu vi até agora, eu posso garantir a vocês que ainda não existe uma posição firmada. A gente tem alguns entendimentos, tem várias pessoas, já ouvi comentários de ministros, mas ninguém dá uma posição ainda fechada, justamente porque a lei não entrou em vigor. Existe ainda uma questão de que vai se formar uma jurisprudência em cima disso a partir do momento que ela entrar em vigor. Então, assim, ninguém quer arriscar ainda uma linha em relação à questão de posicionamento sobre a norma. E, por final, o judiciário tem uma preocupação de uma unicidade nacional. E, por conta disso, a gente tem conversado com o CNJ, e o CNJ já sinalizou que vai fazer uma regulamentação para que haja uma uniformidade dos tribunais nacionais, pelo menos com alguns conceitos básicos, com algumas normas, regulamentações básicas, para que todo o judiciário brasileiro possa trabalhar, pelo menos, de uma forma igual em relação a essa lei de proteção de dados. Bom, eu encerro por aqui e passo a palavra ao Dr. Cláudio Neiva, que vai falar sobre a questão aí da gestão da lei, implantação da lei. Ele tem muito mais a dizer do que eu. Muito obrigado a todos.